É com muito prazer que hoje irei entrevistar o deputado estadual mais votado em Brotas e Iracemápolis. Ele foi secretário-chefe da Casa Civil e ocupou os cargos de presidente e vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. É com muito orgulho que entrevisto hoje o deputado Celino Cardoso, do PSDB. Tudo bem com o senhor, deputado? Tudo bem, e você? Sou bem, graças a Deus. O senhor nasceu no Paraná. Por que o senhor decidiu se mudar para São Paulo? Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma alegria receber você, jovem, estudante universitário, universitário no curso de jornalismo, e te parabenizar pela sua vontade de saber da política. Eu acho que nós precisamos cada dia mais de gente jovem participando da política do nosso país. Muito obrigado. Realmente eu nasci no Paraná e, na verdade, não fui eu que decidi, porque eu vim para São Paulo com 4 anos de idade, então a decisão foi uma dos meus pais. Eles eram agricultores e lá no Paraná, onde eu nasci, onde nós vivíamos, eles tinham lá uma plantação de café na época. Houve uma geada e eles só dependiam disso, e nem eram proprietários das terras, né? Eles eram meieiros. Para te explicar como que eram, os agricultores que não tinham terra, eles faziam a plantação. O que era ser meieiro? Era metade de quem fazia a plantação e metade do dono da terra. Como houve a geada e queimou toda a plantação, eles não tinham nada, então eles vieram arriscar a vida aqui em São Paulo. Então eu vim para São Paulo com 4 anos de idade. Como o senhor se tornou empresário do ramo hoteleiro e da construção civil? Olha, eu iniciei a minha vida profissional comprando e vendendo veículos. Ainda muito jovem, eu era fascinado por carros e comecei a trabalhar, primeiro fazendo corretagem, comprando e vendendo carros. Depois eu consegui abrir uma loja de automóveis e, com o passar do tempo, eu resolvi diversificar. Comecei a construir sobrados, casas aqui na região e vender, comprava o terreno, construía, vendia. Depois de um tempo eu passei para o ramo de hotelaria. E hoje ainda eu tenho hotéis e faço construção, ainda permaneço ainda nas mesmas atividades. O senhor ajudava como antes a população, antes de se tornar parlamentar, se tornar deputado? O meu falecido pai, quando nós viemos para São Paulo no ano de 1960, quando eu tinha 4 anos de idade, nós viemos morar na Vila Brasilândia, ali na rua Paramirim, perto da Rua do Farol. Era uma região totalmente periférica, sem nenhuma infraestrutura. O meu pai conseguiu comprar lá o segundo carro do bairro, que era um Jeep com tração nas 4 rodas. E ele, com esse Jeep, socorria toda a vizinhança, em tudo que eles precisavam. E eu cresci vendo meu pai servir a comunidade. E quando me tornei um pequeno empresário, ainda jovem, sempre estive envolvido com os problemas da comunidade. E por fim, esse envolvimento cresceu e eu acabei me candidatando e hoje sou deputado. O senhor já está no seu 6º mandato, já está com uma experiência boa. Mas como foi o seu começo, quando foi eleito pela primeira vez lá em 1994? Na verdade, antes de ser eleito em 94, eu perdi 2 eleições. Eu fui candidato a vereador em 88, depois eu fui candidato a deputado em 1990, fiquei como primeiro suplente, um nome que ainda não era conhecido, não tinha nenhum prestígio político, por assim dizer. Então foi realmente um trabalho muito difícil, porque é um trabalho regional, onde eu via a dificuldade das pessoas e queria representá-las para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas a gente sabe que no nosso país o político não tem muita credibilidade. Então foi difícil o início da gente passar isso para a população, que a gente queria realmente fazer um trabalho político em benefício da população. Mas aí em 94 deu certo, eu me elegi deputado e aí não perdi mais nenhuma eleição. Fui reeleito nas 5 vezes seguidas, estou no 6º mandato, sempre na mesma região, sem ter que mudar de eleitor. Porque quando o político não honra os seus compromissos, ele tem que enganar outras pessoas em outro lugar e pedir voto em outro lugar. A gente está sempre com os mesmos eleitores na mesma região. Isso não é para a gente ficar orgulhoso, mas é para a gente ter a consciência de que o trabalho que a gente tem feito está funcionando e está certo, para a gente continuar firme no caminho. Quais são suas prioridades como deputado? Olha,
As prioridades que a gente tem, o mandato ele é representativo, não é o parlamentar que é o gestor do orçamento público, que gasta os recursos, que administra os recursos que são fruto do imposto que todos pagam. Nós representamos a população. Esse escritório aqui está aberto há 25 anos. Aqui nós recebemos as pessoas e representando essas pessoas, essa comunidade, nós lutamos por tudo aquilo que é um direito do cidadão e é um dever do Estado, né? Além, logicamente, da infraestrutura da região que a gente trabalha. Eu tenho uma luta aqui de mais de 20 anos lutando pelo metrô. A gente conseguiu aprovar a construção do metrô, firmamos o contrato por conta não do governo, mas das empresas que eram as parceiras nesse consórcio, que não conseguiram o financiamento. Essa obra parou. Então, assim, a gente tem muitos trabalhos que fazem parte do dia a dia, que está na Secretaria da Saúde, como tive hoje com o diretor do Hospital Vila Penteado. O que está faltando? Está faltando médico, então nós vamos correr na saúde, na secretaria, pedir mais médico, na educação, na segurança, no saneamento. Então tem o dia a dia e a gente tem alguns projetos que se destacam, né? E essa da retomada da obra do metrô, diria para você que nesse momento é a nossa maior preocupação, é a nossa meta principal. Como foi para o senhor ser secretário-chefe da Casa Civil do governador Mário Covas? Olha, um grande orgulho, um grande aprendizado, principalmente por ter sido do Mário Covas, né? Tudo que eu sei em política aprendi com ele, um homem que dignificou a política no nosso país, que fez da política verdadeiramente um instrumento do servir, né? Um orgulho, uma honra, um grande aprendizado para mim. E como foi presidir o cargo como presidente e vice-presidente? Assembleia Legislativa, né? Da Assembleia. Também foi uma experiência muito gratificante. Eu fui o primeiro vice-presidente do então presidente Walter Feldman, e depois ele se afastou, aí eu assumi a presidência por um curto espaço de tempo, mas de qualquer forma eu fui por um tempo chefe de um dos poderes do Estado, que é o Poder Legislativo. Foi muito interessante. O que o senhor achou da tentativa do governador Geraldo Alckmin tentar fechar 94 escolas com a reorganização escolar? Na verdade, não existe o objetivo de fechar escolas. O governador nunca fez isso e nunca faria. Falar, eu vou ter uma iniciativa de mandar fechar as escolas. Quando eu me elegi deputado em 94, tomei posse em 95, nós vivemos um momento semelhante a esse. A secretária era Rose Neubauer e ela iniciou o fechamento de algumas escolas. Eu fui questionar, até porque aqui na nossa região faltava vaga nas escolas. Então ela me explicou que em bairros onde tinha uma população já mais adulta, menos alunos na faixa etária do ensino médio, nós tínhamos muitas escolas ociosas, prédios que tinham 12 salas, tinham 4 ocupadas, outros prédios que tinham 10 salas, tinham 3 ocupadas, ou 5, que a ideia era você juntar essas escolas, né, e fechar a escola, não por iniciativa ou por vontade do governo, mas porque não tinha demanda naqueles locais, justamente para você, não, aqui eram bairros assim, Alto da Lapa, Pinheiros, então assim, bairros mais antigos que tinham menos crianças e que as pessoas tinham um poder aquisitivo maior, muitas crianças que estudavam em escolas particulares. Então as escolas do Estado estavam ociosas, com uma grande estrutura, então precisava fechar lá, isso que é reorganização, para abrir aqui na periferia. E o que nós conseguimos na época, que foi a minha primeira conquista como deputado, em cima desse projeto nós construímos na Vila Brasileira 3 escolas estaduais. Foi a primeira vez que o governo do estado fez num só bairro, de uma só vez, 3 escolas, que foi a Escola Jardim do Tiro, a Vila Isabel e a Jardim Brasília. Foram construídos simultaneamente, porque justamente fechou onde não tinha alunos para construir onde tinha aluno. Nesse momento a gente tem em alguns bairros, né, algumas escolas, bairros normalmente menos periféricos, a gente tem algumas escolas ociosas, né? E a ideia o que era? Você separar, como nós separamos o ensino fundamental de 1ª a 4ª série e de 5ª a 8ª, que hoje é até 9ª, né, em função aí da reforma da educação, nós separamos, e separar agora o ensino médio. Então, ninguém quer fechar a escola pelo simples prazer. É que a gente entende que quando você tem uma escola especializada somente em alunos de 1ª a 4ª série, de 5ª a 8ª, a 9ª série, e o 3º grau, você tem uma escola mais especializada para aquela faixa etária. E o porquê do fechamento? Porque nessa reorganização, juntavam os alunos
da primeira série do ensino médio, da segunda, da terceira, e automaticamente essa ociosidade que tem, essas salas vazias que tem, acabava por ter algumas salas, algumas escolas que teriam uma outra destinação, que, por exemplo, poderiam ser creches, uma vez que hoje as mulheres precisam trabalhar para fazer a complementação da renda familiar e muitas vezes falta creche por falta de vagas e tudo mais para elas deixarem os seus filhos para poder trabalhar. Então seria uma reorganização não com o objetivo de fechar a escola, mas de melhorar o ensino. E como deputado, o que o senhor acha do projeto de lei Escola Sem Partido e a reforma do ensino médio? Olha, eu sou favorável. Eu acho que assim, todas as leis, todas as ideias, os projetos, eles têm que ter limites, né? Eu acredito o seguinte, que a escola ela tem que ensinar o aluno. Quem tem que educar são os pais, entendeu? Então, você pegar a convicção espiritual, religiosa, eu acho que é da família, né? Mesmo convicção política, eu acho que é muito mais interessante que a família oriente os jovens da importância da política, de participar de acordo com a convicção que a família tem, do que às vezes você pegar um professor que ele tentar influenciar numa sala de aluno, tem 30, 40 alunos, ele querer fazer a cabeça de todos eles para que tenham a mesma convicção que ele, sendo que os pais têm diferentes ideias a respeito de partidos, ideologias partidárias e convicções políticas. Então eu acho que a escola tem que ensinar, quem tem que educar os filhos e passar essas convicções, eu acho que deve ser a família. Você não acha que a reforma do ensino médio é um pouco na contramão, que talvez com a reforma do ensino médio pode sair filosofia, e entre outras, a filosofia é muito de fazer o aluno pensar e questionar. Será que não é importante a filosofia para o aluno pensar, conseguir questionar, assim, para até ter um papel mais ativo na sociedade de questionamento? Olha, eu acredito que você tem que fazer uma reforma ouvindo a comunidade, os atores, no caso os professores, os educadores, para fazer uma avaliação de quem vive no campo, o que é importante. Por exemplo, quando eu estudei na escola pública, a gente tinha uma matéria que chamava Educação Moral e Cívica, que não tem mais, né? Onde a gente aprendia valores da sociedade, valores da pátria e tudo mais, que eu particularmente acho que deveria voltar. Você entendeu? Então eu acho que qualquer matéria, a gente tem que ouvir os educadores, né, os grandes estudiosos da educação, a comunidade, os alunos. Eu acho que fazer a reforma não significa que eu possa dizer eu sou a favor, eu sou contra. Eu acho que a gente sempre tem como melhorar, desde que se faça a reforma de uma forma aberta, democrática e com um debate amplo, definindo o que deve permanecer, o que não deve, o que deve ser acrescentado, o que deve ser retirado. O senhor é a favor da reforma da Previdência? Sou. Por quê? Eu sou a favor pelo seguinte, o nosso país, ele tem, graças a Deus, ele tem mudado o seu perfil, a faixa etária das pessoas hoje, as pessoas estão vivendo mais, né? Então, o sistema previdenciário, de uma forma assim, bem simples para explicar para você, ele não é autossuficiente, ou seja, você tem uma quantidade de pessoas trabalhando e contribuindo para pagar as pessoas que já trabalharam, já contribuíram e estão hoje aposentadas. Como as pessoas estão vivendo mais, nós chegamos a um ponto em que você tem a arrecadação que você faz da Previdência, ela é insuficiente para você pagar todos que estão aposentados. Então, se nós não fizermos essa reforma, nós temos um déficit hoje absurdo já. O que vai acontecer? Nós vamos continuar hoje não fazendo a reforma, mas dentro de um curto espaço de tempo, as pessoas que têm o seu direito adquirido não receberão mais, porque vai aumentando tanto o número de aposentados, né? Então a gente tem que fazer essa reforma de uma forma inteligente. Por exemplo, eu acredito que a gente deveria primeiro mexer nos grandes salários, né? Não mexer no salário daquele aposentado que é uma pessoa humilde que ganha um salário mínimo, mas daqueles que ganham muito. Então acho que a reforma ela tem que existir. Agora a mesma coisa que a reforma no ensino médio, de que forma que ela vai existir, né? Então você pega, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro hoje já não está pagando os aposentados, entendeu? Porque a arrecadação dos que estão trabalhando é insuficiente para pagar a aposentadoria daqueles que já trabalharam. Então se isso fosse feito um tempo atrás,
certo? Não estaremos, as pessoas poderiam até ter de alguma forma alguma restrição nos seus benefícios, mas de qualquer forma hoje estariam recebendo, né? Então é uma reforma que tem que ser feita com bom senso. Democraticamente. Exatamente. O senhor tem outra pretensão na política como governador, prefeito, ou pretende continuar como deputado? Não, eu não tenho nenhuma pretensão a nenhum cargo majoritário, nenhum cargo executivo. Eu sou deputado já no 6º mandato, acredito que tem que vir gente jovem como você participar da política. Agora, para encerrar, eu vou falar o nome de alguns governantes e o senhor avalia com uma palavra a gestão deles, pode ser? Seria o ex-governador José Serra. Excelente governador. Eu creio que o Serra foi prefeito de São Paulo por 2 anos, deixou a prefeitura para governar o estado. Foi criticado por isso, mas, por exemplo, ele ajudou muito mais a cidade de São Paulo como governador do que se ele continuasse como prefeito. Só que as pessoas criticam e muitas vezes não analisam isso. Você pega, por exemplo, um exemplo que eu vou dar, a reforma das marginais. Ele, como governador, fez na cidade de São Paulo, né? Aquele complexo de viadutos ali na entrada da Anhanguera. Enfim, as ETECs, FATECs, o programa de parceria do governo do estado, da Sabesp, do Córrego Limpo. Então, uma infinidade de coisas que ele fez como governador na cidade de São Paulo. Então, o fato de ele ter deixado de ser prefeito não prejudicou em nada. Acho ele um grande político, foi ele que criou o genérico, que teve coragem aí de se contrapor aos grandes laboratórios, né? Ele tem a minha admiração. E o ex-governador Mário Covas? Isso é uma escola de vida, né? Um homem que foi perseguido na ditadura, um homem de convicções, sério, né? Excelente governador. Governador Geraldo Alckmin. É que fica meio suspeito eu falar que todos que você está falando são do meu partido. Na verdade, são os que eu conheço, né? Eu acho que não existe nenhum homem no nosso país que administra a quantia de dinheiro que o Dr. Geraldo Alckmin administra e que tem um patrimônio tão pequeno como ele. Ou seja, ele não tem nenhum patrimônio, administra mais de 200 bilhões por ano, né? E você vê a honestidade dele, tem uma vida muito simples. Se você olhar, a roupa dele é simples, a casa dele é simples. O filho dele faleceu trabalhando de piloto de helicóptero num acidente, né? A filha dele trabalha, o filho trabalha. Então, é uma pessoa que também dignifica a política no nosso país. Agora, presidente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele preparou o nosso país para o nosso país crescer. O país precisava ser estruturado, ele estruturou. Ele teve dificuldades que ele pegou, a gente vive numa economia globalizada, ele pegou momentos em que nós tínhamos crises econômicas na Ásia, em outras partes do mundo, que abalavam a economia no mundo todo, mas acredito que foi ele que estruturou o país para ser o que o país é hoje. Luiz Inácio Lula da Silva. Pergunta para o Sérgio Moro. Dilma Rousseff. Se ela fosse boa, não tinha sido tirada da presidência. Michel Temer. Não dá para avaliar ainda, né? Ele está há muito pouco tempo, herdou aí o país numa situação muito difícil, né? Está tentando fazer algumas coisas com toda dificuldade. Acho que é cedo ainda para avaliar. E o nome dele na lista da Odebrecht, será que ele teria feito alguma diferença? Eu acho que assim, a gente não pode ser leviano ao ponto de dizer que sim ou não, se nós não temos prova. Eu digo para você que, graças a Deus, meu nome não está em nenhuma lista. Então, gente, essa foi a entrevista com o grande deputado Celino. Muito obrigado pela entrevista. Grande pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.